nós nos propomos a falar nesta noite com os irmãos sobre família, uma prioridade espiritual. Gostaria de pedir a você a gentileza de que todas as vezes que eu citar a expressão família evangélica ou igreja evangélica, você necessariamente não se reportasse, num primeiro momento, à sua família ou à sua igreja aqui neste lugar. Nós queremos falar de família evangélica e igreja evangélica dentro de uma forma genérica, dentro de uma forma do que tem sido anunciado, do que tem sido pregado e visto como igreja evangélica e família evangélica nesta geração que nós vivemos. Por isso, nesse primeiro momento, entenda dessa forma. Família para Deus, irmãos, não é apenas um projeto social. Família para Deus não é apenas a célula máter da sociedade. Família para Deus é um projeto espiritual. Família para Deus é um projeto onde Ele enxerga na existência do relacionamento dele com a igreja, a relação dele, de Jesus Cristo com a sua igreja. Eu não sei se vocês já perceberam, e nós ouvimos isso ontem, ouvimos isso hoje, que a maior crise, os maiores problemas, os maiores conflitos, os maiores dramas, os maiores pecados vividos por aqueles homens que nós consideramos grandes servos de Deus. Já dizia um professor meu que se é grande não é servo, e se é servo não é grande. A gente sempre considera Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, grandes servos de Deus, heróis da fé. Mas as grandes crises que esses homens viveram, os grandes problemas intensos que eles viveram, tiveram a ver com o seu relacionamento familiar. E nós ouvimos sobre isso ontem e hoje. Suas grandes e maiores tristezas, as maiores consequências devastadoras nas suas vidas, tiveram a ver com a relação familiar. Desde Adão, com Caim, que matou seu irmão Abel, desde Abraão, como vimos ontem, que arrumou para si uma segunda esposa, tentando dar um jeitinho na promessa de Deus. Nós vimos o caos que se tornou a sua casa e consequências que duram até hoje. Nós vimos que Davi teve seríssimos problemas em toda a sua casa e com seus filhos, e um adultério que arrebentou por muito tempo com a sua vida e com o seu reinado, um dos motivos pelos quais Deus não permitiu que ele realizasse o maior projeto da sua vida, que era construir o templo para Israel. Deus não lhe deu oportunidade para isso. Salomão, o maior rei, o maior sábio de todos os tempos, mas que teve o seu coração corrompido por causa das muitas mulheres que ele teve. Porque para Deus não existe muitas mulheres, existe uma só mulher, desde Adão. E eu poderia continuar enumerando servos que sofreram, servos de Deus que sofreram porque andaram fora do padrão de Deus. Pagaram alto preço e sofreram terríveis consequências e dolorosas disciplinas. Eu creio que eles perderam muito de Deus por causa disso. E isso continuou acontecendo e continua acontecendo nos tempos pós-bíblicos. E chegam à nossa atualidade, na vida de muitos, também outros grandes servos de Deus que sofreram grandes perdas. E quem sabe atinge a nossa vida, grandes perdas, por causa do pecado que atinge nossa família e nós não tratamos, e por causa de desajustes familiares. Portanto, queridos, como nós não somos perfeitos, somos tão falhos e pecadores como esses grandes heróis da Bíblia, heróis da fé, nós estamos sujeitos a errar. Mas estar sujeito ao erro não nos dá o direito, como cristãos, de nos acomodarmos nas nossas fraquezas, de nos acomodarmos nas nossas limitações, mas sim precisamos aprender diligentemente a construir muros, defesas, e que Deus nos fornece, que Deus nos oferece na sua palavra. Precisamos construir muros ao redor da nossa vida que nos sejam defesa quando o mal chegar. Muros para todas as áreas. E prioritariamente, sem dúvida alguma, uma das principais áreas da nossa vida é a família. Mas, de fato, quando você pensa em o que é prioridade de Deus para você, ou, mais que isso,
as suas práticas de vida revelam exatamente o que em relação às suas prioridades? As suas atitudes, as suas emoções, seus sentimentos, as suas práticas, as suas ações no seu dia a dia revelam exatamente o que em relação àquilo que é prioridade para você? Eu gostaria de dizer que, independentemente da vontade particular, singular e pessoal que Deus tem para cada um de nós, Deus tem duas prioridades literalmente, absolutamente hierárquicas para a vida de todos nós e de toda a sua igreja. A primeira prioridade que Deus tem para nós é Ele mesmo. Tem a ver com o fato de que nós amamos a Deus, amamos ao Senhor mais do que tudo e do que todos. Sem essa prioridade na nossa vida, nós precisamos começar até a reavaliar o nosso próprio cristianismo e a nossa caminhada cristã. Não se é cristão na íntegra, não se é cristão de fato, não se pertence a Deus de fato se Ele não for prioridade. Ele tem que ser sempre o primeiro, senão o restante, irmãos, será uma ilusão de cristianismo. E vamos caminhar quase nada na dimensão do Evangelho e da palavra. Jamais saberemos o que é de fato vida com Jesus se Ele não for o primeiro. Tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver com a sua salvação. A prioridade de Deus para a sua vida é Jesus, porque só em Jesus pode haver salvação, reconciliação do homem com Deus. Mas a segunda prioridade, ou a segunda importância que Deus dá nas questões dele para a nossa vida, tem a ver, queridos, com família, ou é a nossa família. Prioritariamente, nosso cônjuge. Sua esposa é a prioridade na sua vida, seu marido é a prioridade na sua vida. Depois dessa prioridade vem os filhos. E se estamos dentro do propósito de Deus, não há outra prioridade para vocês, filhos, senão seus pais. Porque a segunda prioridade de Deus para nós é a família. Essa prioridade, queridos, vem antes mesmo da igreja. Essa prioridade vem muito antes de ministérios que Deus tenha para nós. Essa prioridade de Deus para nós, a família, vem antes do melhor amigo ou dos amigos que temos. Antes de qualquer prazer, antes de qualquer lazer pessoal. Ou seja, depois de Jesus, Deus não tem outra prioridade para nós que não seja nosso lar. E nós não nos tornamos uma só carne, como falamos ontem, com mais ninguém na existência nossa neste mundo, a não ser com quem? Com a nossa esposa, o nosso esposo. Somente a unidade é possível somente nessa esfera de relacionamento. Mais ninguém, a não ser com o nosso cônjuge. Deus ordena, por exemplo, a nós como maridos que amemos até a morte, como foi o amor de Jesus pela igreja. De maneira que eu entendo que nessa esfera de prioridade de Deus para nós, aplica-se o maior de todos os mandamentos que Deus nos deu e deixou para nós, e que foi anunciado pelo próprio Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, é a prioridade. E ao próximo como a ti mesmo. Quem é mais próximo do que você, do que aquele que é uma só carne com você? Quem é mais próximo a mim do que aquela que é uma só carne para mim? De maneira que o mandamento se resume nisso. Na minha igreja, querido, nós entendemos isso. Na minha igreja nós captamos esse projeto. De maneira que os nossos maiores investimentos hoje, os nossos maiores envolvimentos com os ministérios da igreja, ou os ministérios que temos, financeiramente, nossas reuniões, nossas ações, é para tratar e abençoar as famílias. Isso mudou a nossa história. Isso mudou a cara da nossa igreja como igreja evangélica nesta geração. Então, nesta noite, nós queremos caminhar nessa direção. Porque na família, irmãos, e eu entendo que os homens de Deus citados e que nós mencionamos, tiveram grandes lutas, porque, sem dúvida alguma, eles tinham uma ação do inferno sobre a sua vida.
Eles eram achados por Deus, eles eram agraciados por Deus, eles eram amados por Deus. E sem dúvida nenhuma, Satanás vinha com investimento sobre a vida deles. De maneira que nós temos que tratar seriamente dessa questão para construirmos muros, para vencermos essa guerra e vencermos essa batalha. Porque se família é prioridade para Deus, não tenho dúvida nenhuma, meus queridos, que é prioridade para o inferno. Porque tudo que é prioridade de Deus, o diabo e o inferno se levantam com prioridade contrária, para destruir, para arrebentar. E é por isso que esses homens sofreram o que sofreram, porque não vigiaram, não construíram muros. De maneira que nessa direção eu queria ler com os irmãos 2 textos. Acho que os irmãos estavam pensando, será que esse pastor não vai ler a Bíblia? Misericórdia. Romanos 12, 1 e 2. Tenho quase que absoluta certeza que você conhece esse texto de cabeça para baixo, de lado para frente, todos os jeitos. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda um outro texto em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Lucas 9, 23 a 24. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Meus irmãos amados, eu tenho ficado estarrecido com a superficialidade das chamadas famílias evangélicas desta geração. Assustado com a prática, ou com as práticas de muitas famílias ditas evangélicas desse nosso tempo. Algum tempo atrás, mais ou menos há 2 anos atrás, 2 anos e meio, comecei uma sessão de aconselhamento com um casal de uma igreja, não eram da minha igreja. Era um casal conhecido. E um casal que se dizia cristão. E não só se dizia, eles viviam na comunidade como cristãos. E eram líderes na igreja. Mas numa das primeiras sessões, ou já no começo do aconselhamento, nós descobrimos que a coisa não ia bem no relacionamento deles. Estavam às portas do divórcio. As agressões físicas eram as práticas menos triviais na sua relação. Uma das expressões mais estarrecedoras que eu ouvi dele numa das primeiras reuniões nossas, que eu ouvi do marido, foi a seguinte: pastor, eu só não a mato porque eu iria preso e as crianças não teriam com quem ficar. Gostaria de enfatizar, meus queridos, dolorosamente e infelizmente, que esse fato não é único e nenhuma exceção. Primeiramente, eu me sinto na necessidade de dizer a você que está aqui hoje, que porventura ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que esse não é definitivamente o tipo de vida que Deus tem em Jesus para os que nele creem. Não é. Frequentar uma igreja que se diz evangélica ou cristã e não aplicar os princípios da Bíblia, o manual de Deus para nós, não faz de nós cristãos. E muito menos nos possibilita experimentar de Deus, seu amor, ação, transformação, libertação, graça. Não experimentamos. Muitas chamadas igrejas evangélicas ou cristãs desse tempo estão cheias, lotadas desse tipo de frequentadores e membros que mesmo sendo comprometidos com a religião ou com a denominação, estão totalmente ou muito descomprometidos com Deus, seu padrão e seus mandamentos. E em segundo lugar,
eu preciso dizer a todos os irmãos, todos vocês, que esse casal citado hoje está totalmente restaurado. Deus renovou, transformou o casamento da família daqueles irmãos. Hoje eles são líderes da igreja e trabalham especificamente na área de aconselhamento familiar. São uma bênção para os casais e o ministério de casais. E não é mais só um estereótipo, porque hoje eu convivo com eles intimamente, conheço o relacionamento deles, conheço a casa deles, conheço as práticas deles. Mas o preço, queridos, foi alto. Teve que haver muito perdão, muita renúncia, disciplina e autodisciplina, mudanças, esforços sobre-humanos, para que a mudança de Deus, a transformação acontecesse na vida deles, de forma que somente pela graça de Deus, somente pela misericórdia do Altíssimo, eles foram restaurados e ainda estão sendo restaurados, porque estamos todos nesse processo, mas aleluia a Deus pelo que Ele fez e pode fazer. Porque, irmãos, quem quer construir coisas novas na vida, não pode trabalhar com as mesmas tendências desastrosas e maléficas com as quais construiu as antigas. Se você está em crise, se eu estou em crise pessoal com Deus, ou familiar, ou relacional, ou eclesiásticas, eu não posso construir um relacionamento novo, uma nova época, uma nova história, sem mudar as práticas antigas que me levaram a experimentar o caos que eu estou. Então, quando ouvimos exemplos assim, nós perguntamos, mas, irmão, como alguém pode conhecer a Jesus? Como alguém pode viver ou permitir um relacionamento chegar a esse ponto, ainda mais sendo os irmãos líderes da igreja? Na verdade, acontece, queridos. Acontece porque tem muita gente que crê em Jesus, mas não aplica os princípios dele na sua vida. Agora caminhem comigo. Amados, se nós resolvemos mergulhar no mundo televisivo, você pega lá o seu controle, liga a televisão e começa a viajar via cabo as muitas opções que a mídia eletrônica oferece. Eu confesso aos irmãos que normalmente quando eu faço isso eu me sinto vencido, porque a maioria do que se nos oferece nesse tempo não é lazer, nem tampouco cultura. Se tivermos um pouco de raciocínio inteligente, vamos perceber que na maioria das vezes o que a TV nos oferece é pura perca de tempo. Porque na televisão até os noticiários estão cada vez mais rasos. A maioria evita temas relevantes e foge de uma discussão imparcial. A pauta dos programas de auditório chegam a ser uma agressão ao bom senso. A dramaturgia das novelas é uma agressão à arte teatral. Os diálogos são patéticos, não passam de uma apologia ou uma defesa à prática do sexo livre sem consequências, o que é uma mentira, ao adultério, uma defesa ao divórcio, a todo tipo de perversão relacional e sexual. É uma defesa à rebeldia dos filhos em relação aos pais, é uma apologia à maldade, é uma apologia ao ódio, ao golpe e à vingança. Isso tem acontecido na mídia. Os programas infantis, penso eu que na sua grande maioria em nada educam. Às vezes deseducam. Simplesmente estão enchendo os cofres das suas apresentadoras que parecem nada ter na cabeça e que ensinam comportamentos éticos, no mínimo, questionáveis. Na música atual, as letras medíocres, para fazer sucesso, precisam apelar para sentidos ambíguos. Haja visto que já faz algum tempo que a nossa música secular, que faz sucesso em nosso país, não tem nem letra. Qualquer tchá, animado faz sucesso. Aliás, me parece que é só o que faz sucesso. Agora inventaram um tal de leque. Dá para entender o nível cultural do país e assimilar isso como música e cultura?
Sinto muito se essa é a música que porventura qualquer um de vocês gosta, mas eu penso também que às vezes precisamos reavaliar ou até disciplinar os nossos critérios como cristãos. Parece que os grandes poetas e músicos se esforçam, mas eles parecem carecer de inspiração de tempos não muito antigos, quando se escrevia e se cantava com maestria. Os filmes e as revistas que entulham as bancas, os livros que aparecem na lista dos best-sellers, são em grande escala lixo, diante do ponto de vista literário, e muito mais diante do ponto de vista bíblico. Meus amados, o Ocidente terminou o século XX, impregnado com uma cultura pop, que Richard Hamilton, um artista inglês, conseguiu descrever claramente quando ele disse o seguinte: essa cultura que aí está, ela está sendo dirigida às massas. Ela é compreensível, mas sem exigir reflexão. Ela é facilmente substituível por qualquer outra emoção. Ela foi produzida às pressas, ela é sensual. Todo esse exposto é uma exposição que tem muito de um pensamento pessoal meu, impressões pessoais, gosto pessoal, mas eu, sinceramente, eu não vejo como qualquer um pode encontrar argumentos razoáveis e sólidos para defender uma opinião contrária e pertinente, porque, irmãos, na minha opinião, a produção cultural do Ocidente empobreceu. Daí a pertinência do que um grande poeta, T.S. Eliot, disse. Ele disse o seguinte: aonde está a vida que nós perdemos vivendo? E aonde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? E aonde está o conhecimento que nós perdemos com o acúmulo de informações? Disse ele que o ciclo dos céus, em 20 séculos, nos levaram para mais longe de Deus e para mais próximos do pó. Isso é resultado da lei da semeadura. Estamos colhendo o que foi plantado. Lares impregnados e encharcados por essa cultura essa que comanda, que norteia, que gerencia o tipo de vida e relacionamento de uma grande porcentagem de casais e famílias. Pais que não se preocupam com essa cultura que aí está e nem imaginam, nem muito menos controlam ou conseguem controlar o tempo do que os seus filhos estão vendo ou assistindo nos programas de TV ou internet. Não tem a mínima ideia do que eles estão fazendo no computador. Não sabem onde andam, com quem andam. O que se espera colher? Plantando assim. Meus queridos, nós podemos escolher a semente. Nós podemos escolher a semente que queremos plantar, mas vamos impreterivelmente colher o que plantamos. Impreterivelmente vamos colher o que plantamos. Você pode escolher o que quer plantar, mas será obrigado a colher o que plantou. Então nós temos que olhar o que temos plantado. Porque na hora da colheita não tem mais jeito. Você pode chorar, você pode espernear, eu posso prantear, mas não tem outro jeito. É lei irrevogável. Ou colhe, ou colhe. E também nessa lei da semeadura da vida, não tem a opção de não colher. Se plantou, vai colher, querendo ou não. E vai colher o que plantou. Eu sei que algumas mentes aí, de repente, já podem estar conjecturando, dizendo: mas pastor, o que tem a ver tudo isso com o texto que o senhor leu? Com essas questões de conhecimentos gerais? Tem a ver, irmãos, que eu acredito que algumas dessas questões, a tudo isso relacionadas, têm nos levado a um evangelho pobre, um evangelho falso, posturas essas que antes de qualquer outra coisa
Posturas essas que antes de afetar a igreja que nós somos, têm afetado nossas famílias. Tem afetado porque nossas práticas têm sido a semelhança do que essa cultura deste século prega, quase que determina, e não do que a palavra nos ensina. Então, diante disso, primeiramente, eu acredito que nós precisamos constatar que o mais triste é que a família está sendo afetada por essa cultura de massas. Além do fato de absorver toda essa carga cultural no seu dia a dia, essa carga cultural tem nos levado a um tipo de lar individualizado que rege em nossas práticas. É aquela casa onde cada um tem o seu canto. É uma casa onde cada um tem a sua TV. É uma casa onde cada um tem o seu celular. Podem estar sentados às vezes na mesma sala, mas cada um preso no seu próprio mundo virtual. Cada um ligado ou preso no seu celular. Ou o marido está na TV da cozinha, fazendo o almoço ou o jantar, mas não é a mulher que faz? Não, o marido faz também, porque a mulher está lá na TV do quarto, e o filho do seu quarto também, porque nem TV eles assistem juntos mais. Reavaliando os critérios da TV. Eu acredito que a comunidade evangélica no Brasil hoje está com uma grande dificuldade de viver os padrões do reino de Deus. A igreja evangélica no Brasil hoje está com uma grande dificuldade de viver os padrões de Deus, do reino de Deus, em tudo ou quase tudo. Ela está com dificuldade de fazer política, ela está com dificuldade de fazer empresa, ela está com dificuldade de fazer louvor, ela está com dificuldade de fazer casamento. Ela está com dificuldade de fazer culto, ela está com dificuldade de fazer oração, ela está com dificuldade de viver a família dentro do projeto de Deus. O que está acontecendo, ou o que acontece nas campanhas de oração da igreja evangélica hoje, irmãos, é vergonhoso. O que o povo procura hoje nas campanhas está totalmente desalinhado com a essência do Evangelho, porque ninguém vem para as campanhas de oração clamando para aprender a ter graça de Deus para negar-se a si mesmo. As orações não são mais para que Deus me mude como marido, para que Deus me mude como esposa, para que Deus me mude como filho, mas sim para que, Senhor, se o Senhor tem que mudar alguém, mude o outro. Transforma o meu cônjuge, Senhor. E eu acredito que pode ser uma oração legítima, se a primeira for: Deus, muda o meu coração, transforma a minha vida. De maneira que nós estamos com dificuldade de tudo, estamos com dificuldade de sustentar um casamento, de orar e ver transformação, exatamente porque nos falta o avivamento de Deus, o mover de Deus, o fruto do Espírito nas relações familiares. Chegará o dia, queridos, em que essa geração gospel se achará diabética de tanto se alimentar desse falso evangelho açucarado das bênçãos materiais e da vitória financeira, e que nunca prega negar-se a si mesmo. E nem sejam transformados pela renovação da vossa mente. Transformem seu jeito de pensar. Aprendam a ter a mente de Deus. Aprendam a ver como Deus. Aprendam a enxergar como Deus. No segundo momento, eu acredito que estamos insistindo em viver um evangelho infantil. Temos nos portado como cristãos imaturos, sempre espiritualmente imaturos, porque há um tipo de pregação, meus queridos, que infantiliza o evangelho e a igreja de Jesus. Irmãos, as igrejas estão cheias de crentes ruins, maridos ruins, esposas ruins, casamentos ruins, estudantes ruins, médicos ruins, profissionais ruins, porque nós não procuramos fazer o melhor. E ruins porque no certo sentido, estamos de acordo com o sistema deste mundo, ou desse mundo em que vivemos, o sistema televisivo, que jaz no padrão do diabo, do inferno. E achamos que dessa forma a nossa fé vai mudar o mundo. Ruins porque não nos esforçamos para fazer sempre o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, e também o melhor empresário, o melhor profissional, porque crente de fato em Cristo Jesus faz sempre o melhor, porque ele não faz para homens, mas ele faz para Deus. Podemos não ser o melhor,
mas precisamos querer ser. Ter isso como alvo, propósito, buscar isso, ter como alvo de vida, meta cristã, para a glória de Deus, porque é ao Senhor que eu estou servindo. Se a igreja, irmãos, se a igreja lamenta o país que tem, faz esse país sofrer a igreja que tem. Se como igreja lamentamos o país em que vivemos, nós fazemos esse país, o Brasil, sofrer a igreja que nós temos sido. Nós, de certa forma, estamos obrigando o país e todas as suas instituições a sofrer a igreja ruim que nós estamos oferecendo. E a causa disso, irmãos, é porque estamos insistindo e continuamos crianças espirituais, jamais deixando de precisar do alimento rudimentar da palavra, conservando esquemas, conservando práticas, conservando atitudes, conservando pensamentos, conservando mente de crianças, práticas infantis, práticas totalmente fora do propósito do Senhor Jesus Cristo para nós, que aspira para nós a estatura de varão perfeito. E isso se estende com certeza às nossas famílias. Famílias que são imaturas porque elas se comportam como crianças. Maridos espiritualmente infantis, esposas espiritualmente infantis, pais e filhos espiritualmente infantis. Se comportam como crianças, sabem por quê? Porque eles não têm consciência. São crianças porque eles só têm carência. Vivem e se comportam movidos unicamente pelas suas carências. É criança, é bebê. Bebê não ama a mãe. Sinto informar. Bebê não ama a mãe, bebê ama o leite. É uma relação de carência sem nenhuma consciência. O bebê ainda não tem consciência da sua relação. Ele só tem percepção da sua carência. E todo mundo que age pela carência, age segundo as suas conveniências. Ele vai fazer só o que interessa, para suprir as suas carências. Por isso, quando o bebê tem fome, ele chora, te leva ao desespero às vezes. Depois ele berra, até que a sua carência seja suprida. Muito parecido com muitos de nós. Então a família não está agindo por fé, ela não está agindo por revelação, ela não está agindo por convicção, ela está agindo por desejo. Cada um dentro de casa reivindicando o seu próprio interesse e cada um achando que o seu direito é o legítimo. O que cada um e que cada outro arrume um jeito de satisfazer o meu desejo, porque essa é a minha carência, e a minha carência que é a legítima. Tem gente que é fervoroso na oração, não é porque ele crê, porque ele conhece a Deus. Ele é fervoroso na oração porque ele carece, ele precisa que Deus faça o que ele quer. Ele quer que Deus faça o que ele quer. É a sua carência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem a ver, irmãos, com a motivação pela qual nós fazemos as coisas. Há uma motivação cheia de infantilidade e há uma motivação de maturidade. Crianças dão um jeito, vocês que têm filhos sabem disso. Crianças dão um jeito de colocar os seus pais num canto para conseguir as coisas que querem. Às vezes a chamada birra é um desses jeitos. Às vezes essa motivação, quando oramos, essa é a nossa motivação quando nós oramos, quando louvamos, quando jejuamos. Nós colocamos a Deus num canto e dizemos assim: Deus, nós fizemos tudo o que o Senhor queria, agora o Senhor tem que atender às nossas reivindicações, às nossas necessidades, ou às nossas carências. As nossas razões são por natureza, meus queridos, as nossas razões são por natureza egoístas, visando o nosso próprio interesse. Por isso precisamos ser renovados na nossa mente. Porque a nossa mente renovada vai tirar de nós esse estigma.
e curados na nossa alma. Porque quem ama, queridos, não procura os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. Porque, irmãos, nada, absolutamente nada é mais inútil do que a mera utilidade. Se o nosso entendimento não amadurecer, não for transformado à natureza de Deus, a sua perfeita vontade jamais se manifestará em nós, ou nas nossas famílias, ou na nossa igreja. O que nós estamos chamando de avivamento no Brasil hoje, que é encher um estádio de gente, e lá as pessoas entram em algum tipo de êxtase espiritual, porque ouviram uma música que mexe com as emoções. Isso, me desculpem, qualquer cantor de funk pode fazer. E sai dali sem verdadeiro arrependimento. Arrependimento verdadeiro não se evidencia quando alguém chora, e não se evidencia quando alguém se emociona, mas quando esse alguém muda de vida. Se chorou e mudou de vida, então houve real arrependimento. Mas sai dali, chora e sai chorando, mas sem conversão real, porque a vida continua do mesmo jeito, descomprometido com o Evangelho, e as práticas como marido, esposa, como pais, como filhos, em nada mudam a direção de Deus, e continuam sempre ruins. Isso não é avivamento, irmãos. Sai dali com a mesma motivação de desejos pessoais, de carências pessoais, e não a glória de Deus. Sai dali com as mesmas convicções e motivações pessoais, e não ser bênção para o outro, para o cônjuge. Esse país está sofrendo pela falta de referências. E as referências, amados, não estão lá. As referências estão aqui. Precisamos nós, igreja, ser a referência para este mundo, para esta geração. Por isso, meus queridos, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós temos que deixar de ser meninos. Porque eu acredito firmemente que somente assim nós teremos uma família melhor. E somente uma família melhor, estruturada à medida de Deus, à visão de Deus, somente assim nós teremos uma igreja melhor. E creio firmemente que somente uma igreja melhor fará um país melhor. Uma igreja que de fato vive o Evangelho de Jesus na sua plenitude. Esse processo é indutivo. É de mim para a minha família, da minha família para a igreja, da igreja para o mundo. O inverso não funciona. O inverso não vai funcionar, porque quem não é bênção perto não tem condição e não vai ser bênção longe. E não há ninguém mais perto de nós, como nós já falamos, do que nossa família. Minha família não vai mudar se eu não mudar. Minha igreja não vai mudar se nós não mudarmos e se nossas famílias não mudarem. Nós somos as coisas que moram dentro de nós, irmãos. O que está aí dentro do seu coração é o que você é. O que está dentro do meu coração é o que eu sou. Por isso tem pessoas que são bonitas, não pelo rosto que têm, mas por aquilo que elas expressam, por aquilo que elas possuem pela exuberância do seu mundo interior. Elas são lindas, maravilhosas, que prazer estar com essas pessoas. Por quê? Por causa daquilo que elas têm dentro. Mas, irmãos, é aí que de fato tem todo o peso o que nós vivemos, as nossas práticas, a nossa atitude, muito mais do que aquilo que nós falamos, muito mais do que aquilo que nós pregamos. De forma que eu acredito que nós precisamos de todas essas considerações para entendermos o peso e o valor do texto que nós lemos. O texto lido nos ensina e nos faz pensar que nos importa negar a nós mesmos, tomar nossa cruz, seguir Jesus, que isso deve ser uma mensagem impregnada nos nossos corações, anelada à nossa alma, e que afeta direta e praticamente o nosso estilo de vida, nos levando ao Evangelho genuíno de Jesus, nos tirando dessa infantilidade espiritual
e que permitirá influenciarmos esta nação e esta geração, mostrando o estilo de vida descomprometido com os esquemas do mundo, mas associado com os esquemas de Deus, que são bons, perfeitos e agradáveis, superiormente melhor. Desassociados desse sistema eminentemente materialista em que vivemos, que sutilmente quase nos empurra a pensar que nós viveremos aqui eternamente, que esse aqui é nosso estado e a nossa situação eterna, e faz-nos esquecer que nós haveremos todos nós de comparecermos diante de Deus para prestar contas a Ele. Negar a mim mesmo tem a ver com abrir mão dos meus interesses, das minhas carências, e enxergar o outro, e pensar como Deus pensa, e enxergar o que Deus enxerga, e viver o padrão de Deus. Só assim conheceremos de fato a sua vontade e poder. E isso com certeza impactará primariamente a minha vida e posteriormente, consequentemente, a minha família. Enquanto houver a ilusão, enquanto houver em nós qualquer ilusão, por menor que seja, de que haverá esperança ou de que há esperança no homem pelo homem, nós continuaremos perdidos. Se eu tiver qualquer expectativa quanto a mim mesmo, qualquer esperança em mim mesmo, estou perdido. Pensar que é possível sem Deus revela a ignorância quanto à maldade que há nos nossos corações. Precisamos buscar o Evangelho que rasga os nossos corações, o Evangelho que faz brotar lágrimas nos nossos olhos, que dá cortes e mostra as feridas da nossa consciência. O Evangelho, irmãos, que mata o nosso eu, porque esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho bíblico, o Evangelho que nos dá vida de novo, o Evangelho que transforma a nossa mente, nosso jeito de pensar, egoísta, carente, e nos muda para Deus. O Evangelho que nos mostra Deus e o Evangelho que nos mostra o outro. Tomar nossa cruz nos leva a relembrarmos que na cruz Jesus veio para servir. Ele negou-se a si mesmo e Deus o fez Senhor e Cristo. Ele se tornou o Senhor. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, tem a ver com o fato de que nós entendemos de fato que Ele é o Senhor, o meu Senhor. Portanto, se Jesus é o Senhor, isso significa que de fato, se de fato estamos em Cristo, as nossas vidas são como Ele quer. Não fazemos mais o que queremos, o que achamos, o que gostamos, o que pensamos, não agimos mais por nossas carências, pelas nossas motivações egoístas, mas segundo o que Ele quer, o que Ele pensa. Não sou mais o pastor, o pregador, o profissional, o dirigente de louvor, do jeito que eu quero, mas do jeito que o meu Senhor quer. E família, irmão, sendo prioridade para Deus, nós não somos mais os maridos, as esposas, os filhos, do jeito que nós queremos, por causa das nossas carências, mas do jeito que o Senhor quer. Do jeito que Ele acha, do jeito que Ele gosta. Abro mão do meu eu, do meu orgulho, do jeito que eu penso. Se porventura, pelo conceito de Deus e Sua palavra, eu entender que estou errado, eu abro mão, porque isso é Evangelho. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é uma máxima na Escritura que cremos e abraçamos. É agir por consciência e não por carência. Ah, meus queridos, como o meu casamento sofreu, como a minha esposa sofreu, como os meus filhos sofreram, antes que eu entendesse, antes que eu aprendesse a agir por consciência do que Deus queria de mim, não pelas minhas carências, não pelas minhas motivações egoístas, segundo a minha maneira rude e chuca de pensar. Não quer dizer que eu não sabia que eu precisava praticar. Mas o pior, irmãos, é que na minha mente tola e na minha mente tosca, eu achava que era o que Deus queria. Faltava quebrantamento da minha parte. Faltava quebrantamento diante de Deus para ver, enxergar e entender a real vontade de Deus. A igreja e até os amigos estiveram por muitos anos como prioridade na minha vida.
até antes do Senhor e, consequentemente, antes da minha família. Glória a Deus, irmãos, pela esposa sábia que Ele misericordiosamente me deu, e creio que foi ela o instrumento de Deus para que o meu lar não se esfacelasse. E foram por suas orações que um dia o Senhor quebrantou meu coração, me renovou o entendimento, me deu uma nova perspectiva de prioridades. Mas glória a Deus porque Ele o fez. Isso não precisa ser a sua experiência. Em nome de Jesus, dobre seus joelhos diante de Deus e busque orientação. Aprofunde-se mais em oração sobre a palavra e você vai entender e descobrir onde precisa mudar. E, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos mudar. Porque é o que o Senhor quer. Qual é o sistema, qual é o esquema de Deus para a sua família? Qual o padrão dele para você, marido, esposa, você, pais e filhos, se você de fato é cristão? Precisamos mudar, precisamos ser do jeito que Ele quer. Muitos de nós nos casamos para ser felizes. Mas eu gostaria de dizer para você que felicidade como alvo é algo inalcançável. Se você se casou para ser feliz, mude o alvo, mude o propósito. Porque felicidade só é ou é resultado de santificação. Você nunca será feliz como marido se não se santificar. Você nunca será feliz como mulher se não se santificar. Nós nunca seremos felizes na existência se não nos santificarmos. Porque santificação significa aproximação de Deus. Significa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Não há possibilidade de qualquer tipo de felicidade sem aproximação de Deus. Não é possível a aproximação de Deus sem santificação. De maneira, se queremos ser felizes no casamento, precisamos nos santificar. Porque santificação é o que nos levará a isso. Se felicidade for o nosso alvo, nós perdemos o rumo. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus, nos leva a relembrarmos que não apenas os nossos pecados estão perdoados, mas nós morremos para o pecado. Se estamos em Jesus, meus queridos, nós não servimos mais ao pecado. Estamos sujeitos a pecar, mas Ele não manda mais em nós. Não temos prazer nele, nos entristecemos quando erramos, quando falhamos com o Senhor. Minha caminhada agora é de luta contra o que é errado, de luta contra o que Deus não quer. Luta contra o pecado, e tem a ver com o que pensamos, com o que fazemos e em todas as esferas da nossa vida. O cristianismo hoje é superficial, porque nós não entendemos a gravidade do pecado e a necessidade de dominá-lo e vencê-lo. Não entendemos a gravidade do pecado e a necessidade que temos de aprender a dominá-lo e a vencê-lo em nome de Jesus. A maior parte dos problemas familiares que temos tem ou dizem respeito à maneira como lidamos com o pecado. É a nossa incapacidade de nos envolvermos seriamente nessa luta. O pecado, irmãos, será sempre o nosso inimigo na relação com Deus. Por isso Jesus nos perdoou na cruz. Mas precisamos aprender a lutar contra ele e a vencer. E precisamos começar a lutar prioritariamente com o pecado naquilo que é prioridade para Deus, que é a família. Isso é muito mais do que vencer o adultério, que hoje é muito mais do que ter um amante ou uma amante. Adultério hoje pode ser virtual. E de várias maneiras. Temos que dominar e administrar santamente o que buscamos na internet. Já temos ouvido isso desde ontem. Mas precisamos, além disso, queridos, lidar com o nosso jeito egoísta. Precisamos lidar com as nossas carências. Precisamos lidar com o nosso orgulho, a nossa arrogância e insolência dentro de casa. Só cobramos e apontamos os erros dos outros e não enxergamos os nossos próprios. Precisamos lidar com a ira, com o nervosismo e o nosso jeito violento, nosso jeito bruto, agressivo e sujo de falar uns com os outros dentro de casa. Refrear a nossa língua. Palavras chulas e palavrões não são para a boca de quem está em Cristo Jesus. Se você tem essa prática, esse costume dentro de casa ou em qualquer outro lugar, é hora de mudar. Aprender a ter palavras brandas, encharcadas de afeto, de amor, palavras sadias, palavras que abençoam.
Isso requer disciplina, isso requer autodisciplina. Mas nós precisamos lidar, irmãos, com a prática da violência física nos relacionamentos familiares, controlar nossas reações. Isso atinge os cônjuges, isso atinge os pais e os filhos e os irmãos. Lidar com o nosso espírito de vingança dentro de casa, mais comum do que pensamos, através de muitas atitudes. Lidar com a nossa falta de perdão no dia a dia do lar. Lidar com a maneira como administramos nossos bens, conjuntamente e não com competições. Lidar com os vícios pessoais que arrebentam com os relacionamentos familiares. Lidar com o mau uso e a má administração dos meios de comunicação, dos aparelhos virtuais que nos faz solitários e sozinhos e nos afastam dentro da própria casa. Há uns 2 meses atrás eu saí com a minha esposa para jantar. E nós estávamos lá, e sentamos, e estávamos jantando, e chegou uma família, um casal com 2 filhos, e chegou cada um com o celular na mão. E eu fiquei feliz, irmãos, quando de repente o pai pegou um por um dos celulares, pôs lá no canto, e eles estavam bem ao lado assim de nós, e eu lhe disse assim: esse tempo agora é para nós conversarmos. Porque senão estariam sentados numa mesa, porém solitários. Lidar com a falta de amor do marido, com a falta de submissão da esposa, desobediência e rebeldia dos filhos. E tudo isso é uma violência contra o padrão de Deus, ou ao padrão de Deus. Os pais precisam lidar com a ira que tem provocado em seus filhos. Lidar com a nossa falta de perdão, de arrependimento e de mudanças pessoais. Essa, queridos, é a causa de muitos divórcios, de gente que nunca se arrepende de nada, de gente que nunca muda. Lidar com o pecado de não buscar o fruto do Espírito Santo no seio familiar. Meu querido, em nome de Jesus, não permita que a sua esposa, não permita que o seu marido, o seu esposo, ou seus filhos, ou seus pais desejem ter o que você é na igreja, ou no relacionamento com os outros. Porque tudo que você é de bom, tudo que você é de bom na igreja, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com os outros, você é o oposto dentro de casa. Você pode dizer amém? Seguir a Jesus nos lembra que sou cidadão do céu vivendo na terra. Cidadão do futuro vivendo no presente. As leis que me governam são as leis do céu. Por isso, irmãos, desde os tempos bíblicos e históricos, a igreja nadou contra a correnteza. E foi perseguida por causa disso. E muitos foram mortos por causa disso. Por isso eu acredito que nesse tempo a família do coração de Deus vai nadar contra o sistema. A começar pelo fato de que o conceito de família do século 21 está totalmente fora do conceito de Deus sobre família. A referência, portanto, para nós é a Escritura. O manual é a palavra. Porque se a lei do sistema mundial vai contra a lei do céu, a quem vamos obedecer? A quem, como igreja, vamos nos sujeitar? Porque nos importa mais agradar a Deus do que aos homens. Deus não precisa de nada vindo de nós, ao contrário do que muito se prega. Então, quando Ele nos chama para segui-lo e para servi-lo, não é apenas para preencher, ou não é de forma alguma para preencher uma necessidade, mas Ele está nos dando um privilégio. Diga comigo: Deus está me dando o privilégio de servi-lo. Deus está me dando o privilégio de servi-lo. Não é por necessidade que Ele nos chamou, não é por necessidade que Ele nos alcançou, é por amor que Ele nos salvou. É privilégio servi-lo. Porém, nesse serviço, as coisas só vão funcionar se forem feitas segundo as suas normas. Se forem feitas segundo o seu esquema. Eu obedeço, me submeto. As nossas famílias têm padrão de Deus, esquemas de Deus, as leis de Deus.
Nossa mente tem sido renovada, não pensamos mais como pensávamos outrora, sem Deus, ignorantes nos nossos entendimentos, carentes, movidos pela nossa carência. Não penso como o sistema mundial pensa. Nós queremos concluir dizendo, meus queridos, que se nós queremos, ou se você quer ver seu cristianismo funcionar, nós precisamos observar e precisamos imitar a Jesus. Isso significa também obedecê-lo. Uma igreja, ou a igreja de Deus, só será santa se for formada por famílias santas. E só uma igreja santa poderá fazer diferença nesse mundo. Agora sim, a palavra é para você aqui, igreja. Nós falamos genericamente de igreja evangélica, igreja cristã, mas agora a palavra é para você, igreja, presta atenção. Se as famílias dessa igreja não refletirem a glória de Deus, esta igreja também não refletirá a glória de Deus. Por isso, irmãos, família é prioridade para Deus. Porque como igreja poderemos refletir a sua glória se as nossas famílias que formam a igreja estiverem refletindo essa mesma glória. Porque família é prioridade para Deus. E se eu estou em linha com Deus, esta precisa ser de fato minha segunda prioridade na terra, porque a primeira é Jesus. Busque restauração, paguemos o preço, exerçamos, irmãos, qualquer sacrifício para que isso aconteça. Comecemos negando a nós mesmos, nossas carências, nossos egoísmos, nossa maneira de pensar, reavaliando os nossos conceitos pessoais em função do outro. Comecemos reconhecendo nossas falhas pessoais, pedindo perdão a Deus, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais. Assim é o Evangelho de Jesus. Eu creio que a medida da graça de Deus se manifesta na mesma medida das suas prioridades. A graça de Deus se manifesta sobrenatural dos céus para nos alcançar, para nos salvar. Por isso Ele enviou o Seu próprio Filho por amor a nós, porque é prioridade de Deus para nós, para Ele a nossa salvação. E maior medida de graça, com certeza, está sobre a igreja para abençoar famílias. Porque família é prioridade para Deus. Porque Deus entende o processo indutivo de que nós seremos bênção como igreja nesta geração, se formos constituídos por famílias que são bênção. Por famílias que cumprem o projeto de Deus. Por famílias compostas de maridos, mulheres e filhos renovados na sua mente, transformados segundo a mente do Senhor, e que tem experimentado na sua caminhada a sua boa, perfeita, agradável vontade, que há de se revelar nos nossos relacionamentos, nas nossas ações, nas nossas práticas, na nossa casa. Eu creio, irmãos, que a graça de Deus se revela para isso, para que a nossa casa seja o lugar onde nós mais queremos estar, em comunhão com o nosso cônjuge e filhos. Meus queridos, eu creio que algo está errado se nós gostamos mais do ambiente de trabalho do que a nossa casa. Alguma coisa está errada se nós gostamos mais de estar na igreja do que dentro de casa. Porque casa, lá, família, deveria ser o melhor lugar do mundo para queremos estar. Porque a graça, a glória de Deus se manifesta ali. E eu acredito firmemente que Deus pode fazer da nossa casa um pedaço do céu. Deus pode fazer da sua casa, do seu lar, um pedaço do céu, o melhor lugar da terra para se estar. Na companhia daquela que Deus te deu como esposa, do seu esposo, dos seus filhos, bênçãos de Deus. Eu creio que precisamos caminhar na direção do quebrantamento, do arrependimento, movidos e abençoados pela graça de Deus, para que entendamos isso. Deus instituiu família para que fosse para nós o melhor lugar da terra para estarmos. Até aquele dia que vamos estar no melhor, que é o céu. De maneira que eu creio firmemente, irmãos, que há um projeto de Deus para nós, para que sejamos abençoados com a sua restauração, com a sua graça. De maneira que restaurados, transformados na nossa mente, no nosso jeito de pensar, não movidos por carências pessoais, mas para que a glória seja do Senhor e para que Ele seja glorificado, vamos abrir mão do que pensamos,
do que entendemos, nosso eu, egoísmo, orgulho, em função do outro, em função do cônjuge, a fim de que sejamos transformados à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, te louvamos pela tua graça, te louvamos, Senhor, pela tua providência, te louvamos pelo teu amor, te louvamos porque o Senhor é tremendo em todas essas coisas, te louvamos porque só o Senhor é Deus, porque não há Deus como tu, te louvamos porque só o Senhor é Deus, não há outro além de ti, e queremos, ó Deus, nos conformar com a palavra desta noite, no sentido de que o Senhor tenha a misericórdia sobre nós, nos resgatando como família, nos resgatando, Senhor, como igreja, nos resgatando, Senhor, como gente na terra que ama e vive de fato plenamente o Evangelho que o Senhor nos ensinou, para o qual o Senhor nos chamou. Dá-nos graça para que possamos refletir a Tua glória, a fim de que esse mundo conheça e saiba quem é Jesus. Livra-nos, ó Deus, de sermos uma igreja ruim, livra-nos de ser uma igreja omissa, mas dá-nos graça para que no poder do Teu Espírito Santo, na unção do céu, no poder do alto, possamos revelar uma igreja que de fato conhece a Jesus Cristo, uma igreja autêntica, uma igreja santa, pura aos Teus olhos. E para isso tem misericórdia de nós e abençoa-nos como família, porque só haveremos de ser bênção nesse mundo se formos bênção para a nossa família. Haveremos de ser bênção nesse mundo se como famílias formos restaurados, a fim de termos uma igreja santa e abençoada pelo Senhor. Abençoa cada lar, cada família, neste lugar, nesta noite, nesta igreja. Restaura, Deus, a Tua casa. Opera em nós, transforma-nos, quebranta-nos para a Tua glória. E obrigado pelo que o Senhor tem falado e feito nas nossas vidas nesses dias. Dá-nos uma nova perspectiva de vida como casais, como famílias, como pais, como filhos. Dá-nos uma nova visão em direção ao Senhor, a fim de que possamos usufruir da Tua boa, perfeita e agradável vontade no meio da família. Dá-nos graça para isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.